Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, o Mengão tá se preparando para essa partida contra o Racing, é a última partida, a partida de volta, vale vaga na grande final da Copa Libertadores da América. O técnico do Racing já provocou o Flamengo. Vamos aqui analisar o Zinho, o Pascoal, o Zé Elias falando sobre essa partida, tudo, os últimos detalhes dessa partida. Mas antes, faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias, trazemos pra vocês todas as informações do Flamengo. E já vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e o seu palpite pra partida Racing e Flamengo. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, bora pro vídeo de hoje. Vamos ter, tá com toda essa preocupação, já comprou. Pode jogar, pode colocar pro jogo. Coisa nenhuma. É só pegar a chuteira e vai pro jogo. Não, mas eu quero saber, a história. Ele entrou e aí foi 6-6 com 5 gols dele? Não, vamos ver. Os detalhes, né? O melhor gol, como Teremos foi. esses detalhes com garbo, elegância e num local espetacular. Puerto Madeiro. Eita. Pode abrir a câmera, pode abrir. Olha Ai, lá. ai, Pedro é Ivo Almeida isso? não é bobo não, olha lá, ó. Ele dá a letra sempre correta. Cícero Melo, nosso goleador. Primeiro, mais importante de tudo, conta pra gente como é que foi essa partida no domingo, ainda no Rio de Janeiro, e depois, o menos importante, como foi o dia do Flamengo na véspera desse grande jogo. Boa noite a vocês dois. É o gol do Pelé que ninguém viu. Boa noite, Bial, Zé Elias, Pascoal, Zinho. Estamos aqui em Puerto Madeiro, em Alfante Esporte, claro, ao torcedor rubro-negro especialmente, que agora já está desfilando aqui por Puerto Madeiro, 14 graus de temperatura. Antes que vocês comecem a zoar, deixa eu dizer que esse cachecol que foi comprado no Equador, o meu figurinista, ó, foi o Pedro Ivo, precisa ver, o Capricho ajeitando aqui, sabe tudo. Preocupado com o Cícero Melo. Sabe É só uma questão tudo. de visual, né, Eu Cícero? te agradeço porque você importante é o que a gente sempre fala, mas também que o povo vê. Agora preservando você aqui o tá... meu gogó. Exatamente, É preocupado isso. com amanhã. Estamos aqui, então. Você vai contar os gols? Tem que contar? Não, porque eu nunca vi. O Cícero fez 5 gols domingo na pelada dele. Vou não tem resumir uma aqui. foto, não tem um vídeo, ninguém tem filmou, não aqui tinha ninguém lá. Tem aqui no WhatsApp, tem aqui a súmula do jogo vai ali. mostrar. Pessoal, Aqui dando a quem fez súmula o do gol. jogo? É, quem fez os gols, escalação. Olha só, voltei depois de 5, 6 meses, joelhão bem, voltei jogando na frente, meu time tava ganhando de 6-1, eu meti só 5 gols. Lá, os companheiros Honrou aí, teu apelido? lá da PJ, lá da Praia do Júnior, podem confirmar. Depois tomamos... Bota o cara, porra! Bota ele aí! 5 no domingo? Eu só queria saber quantos gols Ninguém o Cícero viu. fez na carreira. Quantos? Não, isso aí eu já perdi a conta. Mas nesse Qual é teu jogo, apelido mesmo, voltando... Cícero? Samarone, mas tudo bem, tem gente que nem sabe quem é o Samarone, né? Garotada nova, né? Samarone é um apelido lá da galera do Rio. Do eu Rio, soube que você tem um apelido também. Deixa pra lá, aqui em Buenos Aires você tá. Tem, não tô sabendo não, então fala aí. Não, mas vamos lá, Cícero. Bom, Fala de Flamengo. vamos falar aqui de Flamengo. O Flamengo... É bom falar mesmo de Flamengo, porque olha só, o Flamengo encerrou a sua preparação esta tarde, por volta de 4h30 até 5h30, 1 hora de treino, lá no CT do Defensa e Justiça, em Sebadios. E o treino ia ser no CT da base, mas não sei por que resolveram trocar para o CT dos profissionais, que fica em frente, só atravessar a rua. Foi nessa hora que 4 torcedores de torcida que não são do Racing, dos adversários do Racing, Boca, River Plate, conseguiram tirar fotos com a boa notícia para a torcida rubro-negra. Léo Ortiz, zagueiro, está inteiramente recuperado, treinou normalmente, treinou bem, nada sentiu e tudo indica que vai começar jogando esse jogo. Agora, pode ter uma novidade aí, né? O Pedro já vai falar dessa novidade, que a gente apurou aqui. O Flamengo pode ter uma mudança, tirando um atacante e colocando mais um jogador de meio de campo. Sairia o Luiz Araújo para reforçar o meio, entrando o Saul. E aí, meu estilista preferido? Você tá se sentindo mais do que bonito, porque é bonito o fã do esporte tá acompanhando. Você tá bom. Você tá se sentindo bem? Tô Protegido? muito protegido e me sentindo E assim, é pra isso que eu tô confortável aqui. com todos esses cuidados da equipe. É isso, é pra isso que eu tô aqui. Agora falando de Flamengo, sincero abração pra você, pra todos os colegas lá no estúdio, para o fã do esporte, principalmente o rubro-negro, ligado aqui com a gente durante essa cobertura. Muito se falou ao longo da semana as dúvidas, né? Varela ou Emerson Royal, Varela deve começar por ali. Quem viria pela zaga? Léo Ortiz, inteiramente recuperado, participou do treino. Tem só uma questão de ajuste amanhã, a ver como ele vai responder
né? Amanhã, quando 24 horas acordar, depois, ao longo do dor dia, a muscular. dor, se tem dor, se não dor, você não vai sentir nada. Se tiver inteiro, vai pro jogo, porque o Flamengo entende que é um jogo muito pesado, então não dá para ir mais ou menos, não dá para ir com algum tipo de resquício de dor e tudo mais, mas participou da atividade hoje. E sim, você trouxe a informação aí que a gente via colhendo ao longo do dia. Existe uma dúvida ainda no Felipe Luiz, se ele abre com o Luiz Araújo para ter 4 homens de frente, além de Jorginho e Pulgar no meio de campo, ou se ele vem com o Saul para ter um homem a mais de meio e lá na frente com o Carrascal, Plata muito provavelmente substituindo o Pedro e o Arrascaeta também. Então, Jorginho com Pulgar ali na linha de volantes, Carrascal, Plata e Arrascaeta, e a dúvida se vem com o Luiz Araújo um pouco mais aberto na frente ou se vem com o Saul para ter um homem a mais de meio de campo segurando, travando por ali, porque o Racing de fato deve ter um pouco mais volume de jogo e controlar essa meiuca ali talvez possa ser um dos caminhos para o Flamengo desacelerar, tirar esse ímpeto do Racing Avejaneda, que certamente vai estar lotado, muita festa. Mas é a definição, Cícero. Só amanhã, momentos antes da partida, o Flamengo faz mistério, treino fechado hoje, não revela mais nada, vai tentar carregar essa dúvida também para gerar uma dúvida de entendimento de plano de jogo do Racing para amanhã, mas é a informação que a gente tem por aqui, trazendo para os amigos do Equipe F, porque o pessoal acha que a gente fica assim só fazendo piada, só falando de cachecol, mas a gente também traz um pouquinho de informação. Exatamente. E uma informação para torcedor que é supersticioso. Já apurei, o Flamengo vai jogar com seu uniforme principal, camisa rubro-negra, calções negros, para o torcedor que acha que com esse uniforme o Flamengo é imbatível. E o que vocês acham aí, Plihal, dessa possível mudança do Saul entrando para ser um 4º homem de meio de campo, a Arrascaeta um pouquinho mais adiantado, e aí no caso o Luiz Araújo começaria no banco de reservas. Bom, eu quero saber do Tetra, confirmando-se esse jogador a mais no meio-campo, quem ele acha mais adequado para estar na frente, para estar no ataque. Qual seria a sua dupla de ataque, pensando no Arrascaeta um pouquinho mais atrás, ali vindo de trás para frente, quais seriam os 2 homens de frente? Eu acho que assim, ele não vai abrir mão do Carrascal, tem sido o jogador de confiança desse momento do Felipe Luiz. Ele tem alguns jogadores que acontece isso. Há um tempo foi o Luiz Araújo, depois foi o Plata, agora está sendo o Carrascal. É o jogador que ele tem colocado mais como titular. Para mim ele não é um atacante de origem, para mim ele é um meia atacante. O Samuel Lino não vive o seu melhor momento, deu uma caída de produção, acredito que ele jogue pelo lado esquerdo, até para ajudar nessa recomposição pelo lado para marcar, né, o Martinena, se for ele que for jogar de lateral direito, que ele sobe bem, é um jogador muito ofensivo. Acredito que o Gustavo Costa vai começar com ele, com o Martinena, então o Carrascal faz essa função. Agora, eu acho que não vai ser, mas se você está me perguntando a minha preferência, com um meio campo mais povoado, que aí você está falando de Pulgar, Jorginho, Saul, Arrascaeta. Carrascal para mim não é atacante, ele é um meia atacante. Eu começaria com o Bruno Henrique, que seria de origem mesmo um atacante. Carrascal e Bruno. Porque o Plata para mim também não é o centroavante, não é atacante. Se não vai começar com o Luiz Araújo, que seria um ponta da velocidade, eu começaria com o Bruno Henrique, que de todos esses ali é o cara mais do escape, da velocidade, da profundidade. O Plata, para mim, não faz essa função. Ele não é... Ele tem uma boa velocidade, mas ele é mais da habilidade, do drible, do achar uma jogada. Ele não é um artilheiro, ele não é um cara de dentro da área. O que se aproxima mais a isso seria o Bruno Henrique. Me parece que não é a preferência do Felipe Luiz. É a minha. É particular minha, do Zinho. Não é do Felipe Luiz. A minha também seria essa. A minha também, porque se você tem que marcar o Rojas e o Martinena, você tem que ter os caras do lado que saibam fazer esse tipo de trabalho. E o Bruno Henrique não se recusa a fazer isso, né? E aí você tem o Carrascal e o Bruno Henrique para fazer a diagonal. Ou, como diria Vanderlei Luxemburgo, o facão. Entrar com a bola lançada. Essa é uma possibilidade. Porque não dá para você jogar com 4 homens no meio-campo e você não ter nenhum jogador de velocidade. Desculpa, não tem como. Você não tem um escape, você não tem uma arrancada, você não tem uma bola para prender na frente e aí fica toda hora em cima da zaga. A minha opinião é o seguinte: o Flamengo tem que se preparar para uma guerra. O Flamengo não vai jogar uma partida comum. Eu já passei por isso algumas vezes na minha vida, em alguns países sul-americanos. Esse jogo não é comum. O Racing não quer saber se ele vai ter punição da Sul-Americana com fogos, com bombas, com
terror na chegada do Flamengo. Ele não vai se importar com nada disso. O treinador já falou, tá nem aí. Eles não vão se importar com nada disso. Até porque o próximo jogo não vai ser lá, né? Não, inclusive você deixou uma deixa pra mim, porque em 93 o Flamengo foi lá e sofreu com isso. Não. O time do Flamengo, o ônibus chegando, eu já tinha saído, eu saí em 92, a gente ganhou o Brasileirão e jogou a Libertadores em 93. O Flamengo chegando lá sofreu com isso. O Zé Elias foi jogar uma partida no Chile, a seleção brasileira também já foi jogar no Chile, o ônibus para aqui e o pessoal sai no meio da torcida. Ou não é assim? Eu já fiz jogo do Santos e do Palmeiras no Paraguai e largaram os caras para andar no meio da torcida. Eu já vi um monte de coisa acontecer no futebol. Eu não me surpreenderei. Olha a minha cara de surpresa. Foca aqui na cara de surpresa. Os caras estão atirando bomba, a revolução, a pancada. Olha a minha cara de surpresa a respeito disso. Zero surpresa. Zero surpresa. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Então tem que se preparar para isso. O jogo é só um detalhe. O jogo é o detalhe. E a pressão que a torcida faz... Mas nesse detalhe do jogo, Zé Elias... Esse detalhe que é o perigoso. O que você achou dessa probabilidade grande de mais um jogador no meio campo? Não, a gente estava conversando aqui, né? Porque o Racing tem os lados do campo, são muito fortes. Os dois laterais, né? Tanto o lateral direito como o lateral esquerdo. Os dois atacantes, eles vêm e fazem a diagonal. Eu acho que eles vão ser pressionados. O Flamengo vai ser pressionado o tempo todo. O Flamengo não vai ter moleza. Os caras vão correr, O que me preocupa no Flamengo não é nem a questão além da questão tática, é a questão lado emocional de não saber lidar com provocações, com pontapés, porque o Racing vai tirar o Flamengo da zona de conforto. É só pegar as declarações do treinador do Racing, a atmosfera que ele está criando. O Flamengo tem que entrar... O Flamengo tem um time experiente, né? Então, o Flamengo tem que entrar e jogar bola, se preocupar só em jogar futebol. Você tem um meio campo que... Tem 3 volantes, né? Teoricamente. Sim. Então você tem que ter um ajuste muito bem feito para você ajustar. O volante sai para fazer duplicar um pouco a marcação, porque provavelmente vai ser um 4-3-3. A gente está falando um 4-1-4-1, dependendo da forma de se defender. Né? Então, assim, eu acho que o Flamengo, quando tiver a bola nos pés, tem que procurar jogar, colocar o Racing em dificuldade, porque vai ser uma guerra. E eu acho que o Racing. Isso talvez não, né? Porque é um último jogo, apenas mais um jogo, depois não ter, é só a final. O Racing perde muito quando não joga o Sousa. A cara do Racing, o espírito do Racing, a organização do Racing, esse rapaz, ele era o responsável por tudo isso. O Sousa só ano que vem, tá já fora, vi postagens dele hoje dizendo que amanhã será mais um na arquibancada. E por último, Plirra, no jogo contra o Corinthians, o Racing, quando fez o jogo da semifinal lá, no começo do jogo, o Racing demorou para encontrar o Corinthians. E o Corinthians teve possibilidade de fazer 2-0. E não fez. Primeiro fez um gol com o Yuri e depois o Garro perdeu. Se o Flamengo tiver a oportunidade, tem que matar. Cícero Melo, Pedro Ivo Almeida, rapidinho, por favor, arrematem aí as informações desse grande jogo de amanhã. Bem, Plihal, se o Felipe Luiz está considerando que esse é o jogo mais importante do Flamengo do ano, todo o Racing, jogadores, comissão técnica, torcedores, estão considerando que é o jogo mais importante dos últimos 58 anos. Por que 58 anos? Quando o Racing conquistou o seu título único da Libertadores da América. O Flamengo tem 3 Libertadores. Foi em 1967. Então o ambiente ainda tem uma pressão maior, porque se eles não ganharem essa Libertadores, dificilmente vão para a Libertadores da América do ano que vem, o time do Racing. Sim, tem todo um contexto histórico da reconstrução de um Racing que quase praticamente não existiu mais, fecha suas portas, volta pelas mãos da torcida, título continental, volta a Libertadores, semifinalista, essa tentativa de um argentino novamente brecar esse sucesso dos últimos anos dos brasileiros, carrega tudo isso, esse clima de guerra desenhado, mas só também para arrematar, como o Plihal pediu, que a gente está em Porto Madeira, muita festa em Avejaneda, ontem, hoje, amanhã. Mas ali ao fundo também, vocês devem estar acompanhando, tem a Ponte das Mulheres, lá ao fundo um casarão meio laranja, uma coisa, um tijolo ali, por ali, festa da torcida do Flamengo mais tarde. Cícero já falou que vai passar lá, só para efeito de registro jornalístico. A torcida do Flamengo começa também a chegar, se movimentar, se agrupar, celebrar essa véspera de decisão. O Flamengo, que é bom lembrar, o pessoal esquece, né, Cícero? 1-0, tem a vantagem do empate, vitória simples do Racing leva a decisão para os pênaltis, mas o Flamengo trouxe do Maracanã uma vantagem de 1-0 para essa semifinal. Valeu, Abraço dupla! a todos aí no estúdio. Valeu, brigadíssimo. Eu não sei o que é mais difícil de acreditar, que ele fez 5 gols no domingo ou que ele vai daqui a pouquinho nessa casa Flamengo aí. Fora Esporte, rapidíssima parada no
É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão terá mudanças na escalação. O Felipe Luiz, cara, povoando meio de campo do Flamengo, tirando um ponta ali. Eu acho... Cara, eu tô tentando imaginar aqui que o Felipe Luiz tá pensando para essa partida se colocar o Saul também. Vai ficar bem povoado meio de campo, né? Então, vamos ficar de olho aí para ver se vai sair alguma provável escalação dessa partida. Lembrando que o El Cilindro vai estar totalmente lotado e, cara, vai ser o jogo do ano pro Flamengo. O Flamengo precisa de um empate para poder chegar a mais uma final de Libertadores rumo ao Tetra, meus amigos. Buscar o tetracampeonato da Copa Libertadores da América. Ah, olhando aqui, ó, saiu uma provável escalação no site do GE. Eu vou colocar aqui para vocês. Olha aí, ó, no site do GE acabou de sair essa publicação falando sobre a entrada do Saul. Assim como a gente viu os jornalistas comentando sobre essa possibilidade. E aqui fala o seguinte, ó, provável Flamengo tem goleiro Rossi, na zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, nas laterais Varela, o Royal e o Alexandro. No meio de campo seria Pulgar, Jorginho, Saul. Então, vamos lá, Pulgar, Jorginho e Saul. Aí ficaria Plata, Arrascaeta e Carrascal. Bom, cara, tô tentando imaginar aqui que o Felipe Luiz está planejando para essa partida, né? Planejando. Muita gente havia dito que o Felipe Luiz talvez poderia colocar o Juninho como ali o homem referência no lugar do Pedro. Mas vamos ficar de olho aí para ver, né? Mas essa é a informação que saiu no site do Globo Esporte, falando aí sobre o que pode acontecer. Então, na frente ficaria Plata e Carrascal, os dois jogadores. E no meio de campo, então, ficaria Pulgar, Jorginho, Saul e Arrascaeta. É mais ou menos isso que eu estou imaginando aqui. Vamos ver se isso vai se confirmar amanhã, né? Mas e aí? Agora é o seguinte, vou falar o seguinte. Na sua opinião, quem deveria ser o homem referência? Põe nos comentários. Eu imaginei que ele colocaria o Juninho, mas... Vamos ver, né? E aí? Qual é o seu palpite para a partida Racing Flamengo? Eu já deixei meu palpite registrado aqui. Para mim, eu acho que vai dar Flamengo 1, Racing 0. Mengão passa para a grande final da Copa Libertadores da América e vai buscar o Tetra em Lima, no Peru, na final da Copa Libertadores da América. E aí? Qual é o seu palpite? Já vai nos comentários, deixe a sua opinião. Vamos ver quem vai acertar o palpite. Esse é o palpite importantíssimo, hein? Vale vaga para a grande final da Copa Libertadores da América. Na minha opinião, Flamengo 1, Racing 0. Põe nos comentários aí, deixa a sua opinião. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, nação. Não se esqueça de dar aquela moral deixando o seu like. O seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal. Você que está aí, talvez já jantando, talvez trabalhando no seu trabalho ou voltando para sua casa, dá aquela moral se inscrevendo no canal. Nós somos uma família, torcemos pro Mengão e vamos agora ver o que vai acontecer nessa partida contra o Racing. Que seja uma classificação histórica pro Mengão para mais uma final de Copa Libertadores da América. A gente se vê no próximo vídeo.